Olá a todos, o meu nome é Luís Sobral Torres, sou interno de Medicina Nuclear no Hospital de São João e venho então falar um pouquinho acerca da radioembolização, nomeadamente as 3 sessões de radioembolização que tiveram lugar no Congresso da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear este ano. Cada uma das 3 sessões que tiveram lugar neste Congresso incidiu sobre um tipo de microsferas atualmente utilizado. A primeira sessão da Terumo, que teve lugar na primeira semana, incidiu obviamente sobre as microsferas de Ómio, e depois a sessão da Sirtex e da Boston Scientific na segunda semana do Congresso, que incidiram respectivamente sobre as microsferas de resina e microsferas de vidro com Yttrium 90. Começando então pela seção da Terumo, ou seja, das microsferas com Ómio 166. Como sabemos, o Ómio 166 tem umas propriedades físicas ligeiramente diferentes das do Yttrium 90, que nos permitem uma avaliação pré-terapêutica alternativa aos macroagregados de albumina, que é a chamada scalp dose, ou seja, microsferas já com Ómio 166, mas obviamente em número muito reduzido comparativamente com o número de microsferas que vamos utilizar na terapêutica. Ora, sabendo nós que a cintigrafia com macroagregados tendencialmente sobrevaloriza a dose absorvida no pulmão, vamos ter então um maior interesse em fazer esta scalp dose de maneira a prever com maior acuidade a dose absorvida e o shunt pulmonar. Ora, então, a scalp dose tem então um melhor valor preditivo, tanto para o shunt pulmonar como para a distribuição intrahepática das microsferas. Ou seja, tendo uma avaliação pré-terapêutica que prevê melhor a dose absorvida, tanto a nível do shunt pulmonar como a própria distribuição intrahepática, temos então, isto culmina num melhor controle geral da terapêutica para os nossos doentes. Isto é cada vez mais importante quanto mais é consensual o uso da chamada dosimetria personalizada. E cada vez mais é, quiçá até mais importante, uma boa seleção dos doentes para a terapêutica do que propriamente o planeamento. Ou seja, nós para assegurarmos uma boa seleção de doentes em que seja garantido que a terapêutica é eficaz, é preciso uma dosimetria personalizada. Ou seja, nós começamos logo na avaliação pré-terapêutica por estabelecer um limite de segurança, uma dose absorvida no fígado normal, normalmente de 45 a 60 graus, e a partir daí vamos então delinear a eventual dose absorvida no tumor, sabendo nós que o limite de eficácia é os 100 graus, ou seja, teremos sempre de assegurar uma dose superior a 100 graus absorvida na lesão tumoral. Se não conseguirmos atingir estes 100 graus, por causa do limite de segurança da dose no fígado normal, teremos então de comunicar na reunião multidisciplinar que é um doente que beneficiará pouco desta terapêutica. Nesta dosimetria personalizada, e como vamos ver também muito ao longo destas apresentações, destas sessões, foi um tema transversal às 3 sessões, está também muito em voga o uso da dosimetria multicompartimental em contraponto ao tradicional método de compartimento único. Na evidência clínica, nós temos 4 doenças ou 4 neoplasias, neste caso, já validadas ou já estudadas para o uso da radioembolização, nomeadamente o carcinoma hepatocelular, as metástases hepáticas de carcinoma coloretal, os colangiocarcinomas e também as neoplasias neuroendócrinas. Estes estudos aqui na tabela da direita são, assim, os mais importantes que vêm a ser os mais importantes no desenvolvimento e no progresso da evidência da radioembolização. Os 2 estudos EPAR que avaliaram o primeiro, a fase 1 do estudo EPAR, que avaliou o escalamento de dose, e o EPAR de fase 2, a eficácia de dose. Depois o EPAR Plus, que avaliou o uso de radioembolização com microsferas de Ómio em doentes previamente submetidos à terapêutica com PRRT, com lutécio dotatate. Temos também agora
aguarda a publicação este estudo SIM, que avaliou as metástases hepáticas de carcinoma coloretal, e ainda o EPAR Primary, que já acabou o recrutamento, mas que ainda se encontra em curso. Pronto, como eu tinha dito, os estudos EPAR fase 1 e fase 2 vieram-nos dar um valor de 60 grays de target volume dose como um valor seguro e eficaz. Não necessariamente um valor máximo, mas foi a dose absorvida estudada nestes dois estudos. E o EPAR Plus no contexto de neoplasias neuroendócrinas, que nos veio dar a radioembolização como uma terapêutica segura e eficaz após PRRT, nomeadamente em lesões grandes, a chamada doença bulky, que, se recordarem do estudo NETTER, do NETTER 1 da terapêutica com lutécio, foi também visto que neste estudo NETTER que os doentes submetidos em PRRT com doença hepática de maior volume, esta doença bulky, beneficiavam menos do que os doentes sem doença bulky, e por isso também nestes doentes, eventualmente a considerar uma eventual radioembolização com microesferas. Finalmente, apresento aqui também o conhecido esquema do hepatocarcinoma da BCLC, da Clínica de Barcelona, e temos então atualmente a evidência para o uso de microesferas de radioembolização, tanto nos estadios B e C, com um intuito já paliativo, como alternativa à quimioembolização e ao sorafenib, mas também e cada vez mais com um intuito curativo, como por exemplo com o objetivo de fazer ponte para transplante, ou como também vamos ver mais à frente na sessão das esferas de vidro, como eventual segunda linha, quando a radioablação ou a ressecção não é possível. Finalmente, também aguardamos, tendo já a evidência dosimétrica para as metástases de carcinomas coloretais, vamos então, aguardemos pela dosimetria multicompartimental nas outras 3 neoplasias com evidência clínica de radioembolização, as neuroendócrinas, hepatocarcinoma e colangiocarcinoma. Passando agora então à sessão da CIRTEX, das microesferas de resina, e abrindo mais uma vez com a dosimetria personalizada, cada vez mais se verifica que o modelo usado tradicionalmente com as microesferas de resina da área de superfície corporal é um modelo ultrapassado, e para além deste modelo partimos agora então para o modelo multicompartimental, como já tinha referido previamente, nomeadamente o chamado modelo de partition, e eventualmente num futuro, quem sabe, também avançarmos para um modelo baseado em voxels, como já fazem os colegas da radioterapia, e aí sim uma dosimetria verdadeiramente personalizada. No caso das esferas de resina, uma limitação neste tipo de microesferas é a falta de estudos dosimétricos, ao contrário nas esferas de vidro, que já têm alguns estudos e alguns endpoints de dosimetria e de cálculos dosimétricos. Como já tinha referido, o método da área de superfície corporal, ao não considerar o volume, nem a dose absorvida, nem a função hepática, corremos um muito maior risco de dar uma sub- ou sobredosagem ao doente. E também, como vamos comprovar também com o estudo do professor Garan, que vou referir mais à frente, a dosimetria personalizada melhora o outcome dos nossos doentes de radioembolização. Voltando um pouco atrás, uns anos atrás, a 2017, se recordarem, foi publicado os resultados do estudo, o chamado estudo SARA, que comparou a radioembolização com microesferas de resina versus o sorafenib. Foi um estudo que não foi positivo, não houve variação significativa na sobrevida dos doentes submetidos à radioembolização versus os doentes submetidos à terapêutica com sorafenib. No entanto,
Uma análise pós-hoc deste estudo, recentemente publicada este ano em setembro, veio dividir os doentes deste estudo SARA de acordo com a dose tumoral absorvida e, de facto, o que nós verificamos é que a dose tumoral absorvida, nomeadamente uma dose tumoral acima de 100 graus, estes doentes tiveram uma sobrevida significativamente superior aos doentes cuja dose tumoral absorvida após radioembolização foi inferior a 100 graus. Ou seja, o que nós concluímos deste estudo é que a dose tumoral absorvida calculada através da cintigrafia com macroagregados pré-terapêutica, não é? É um preditor independente de uma maior sobrevida nos doentes com hepatocarcinoma irressecável. O que se verificou ainda foi que o aumento da sobrevida foi maior em doentes com boa performance, com ECOG 0, com um estadio de BCLC A, B ou C, com uma carga tumoral hepática inferior a 25% e ainda com um score de albumina bilirrubina A1. Este score de albumina bilirrubina pode eventualmente vir a ser importante como um marcador de prognóstico para os nossos doentes de radioembolização. Isto porque, como é sabido, a sobrevida global dos doentes varia significativamente de acordo com a classe Child-Pugh. No entanto, o que este score de albumina bilirrubina veio também adicionar é que mesmo dentro, como vemos neste gráfico da direita, nos doentes com Child-Pugh estadio A, a sobrevida também varia significativamente dentro desta classe de acordo com o score de albumina bilirrubina. Portanto, pode ser também outro marcador que nos ajude a selecionar a planear e a selecionar os doentes para radioembolização. Foram ainda partilhadas as recomendações de um grupo internacional de peritos para a realização de terapêutica ou radioembolização com microesferas de resina. Estas recomendações foram graduadas de acordo com o grau de consenso entre os peritos, haver de consenso forte, moderado, cor de laranja e vermelho fraco. Relativamente ao pré-tratamento, é consensual que a estratégia deve ser definida por uma equipa multidisciplinar. Em termos de indicações, temos doença exclusivamente hepática ou, se a doença extrahepática não for prognosticamente relevante. Aconselha-se também a realização prévia de uma imagem de corpo inteiro, nomeadamente um FDG, um PET com FDG ou, no caso de uma neoplasia neuroendócrina, PET com Dotanoc. E, independentemente do tipo de tumor, fazer também, obviamente, uma imagem arterial anatómica do fígado, através de ressonância ou de angiotaque, e também uma avaliação da função hepática, nomeadamente através do score das classes Child-Pugh e do score albumina, bilirrubina, etc. Relativamente à estratégia de intervenção, vai sempre depender tanto da localização das lesões como do objetivo terapêutico que nós queremos atingir. Se a distribuição for bilobar, não é recomendada uma radioembolização através da artéria hepática comum. É sim recomendada uma abordagem com duas injeções, com duas seletivações diferentes. Esta abordagem bilobar é moderadamente consensual que pode ser feita num único dia, havendo pouco racional para uma abordagem bilobar em dias separados. Se esta abordagem em dias separados for feita, deve ser realizada com 3 a 8 semanas entre os dois tratamentos. Relativamente ao pré-tratamento, tanto a ataque com cone beam como à cintigrafia com macroagregados, deve ser sempre avaliada a deposição intra e extrahepática dos macroagregados, deve-se fazer uma análise volumétrica da região de tratamento, lá está mais uma vez o método das partições.
Deve ser calculada, obviamente, a atividade a administrar e deve-se tentar que o espaçamento ou o tempo entre a simulação pré-terapêutica e a terapêutica em si seja o menor possível, idealmente menos de 4 semanas. Na prescrição da atividade, como já foi muito falado, como já falei muito até agora, a abordagem dosimétrica deve ser o mais personalizada possível, quer através do modelo de partição, como eventualmente ou idealmente no futuro, através do modelo de Voxel. Relativamente ao shunt pulmonar, o limite de shunt pulmonar deve ser apresentado sob a forma de dose absorvida, admitindo-se uma média de 30 grays no caso de um tratamento único ou de 50 grays em tratamentos cumulativos. Na dose absorvida no fígado total, é tido 40 grays como um threshold seguro, eventualmente 30 grays num fígado já comprometido ou submetido a tratamento prévio. No caso de uma abordagem lobar ou segmentar, é consensual que o tratamento deve ser o mais agressivo quanto possível e também o quanto a função e o volume do fígado saudável nos permitirem, não existindo neste caso um cutoff claro de doses. Relativamente às doses mínimas tumorais, a evidência nas metástases de carcinoma coloretal e nos hepatocarcinomas permitem-nos já dar um valor de uma dose média mínima de 100 a 120 grays. Relativamente ao colangiocarcinoma e às neuroplasias neuroendócrinas, a evidência é mais limitada, recomendando-se aqui com um consenso moderado uma dose de 100 a 120 grays nos colangiocarcinomas e de 100 a 150 nas neoplasias neuroendócrinas. Quanto à avaliação do tratamento, devemos obviamente sempre verificar a posição do catéter e tentar que ela seja o mais próxima possível entre a avaliação pré-terapêutica e na terapêutica em si. Medir sempre a atividade residual após o tratamento. E na imagem após o tratamento, fazer sempre uma análise visual e, idealmente, quantitativa, preferindo-se a imagem PET à imagem com radiação bremstral 1/90. Deve-se também, sempre que possível, fazer uma dosimetria após o tratamento. Para terminar as esferas de resina, uma rápida menção a estes tratamentos em estadia única, que é possível graças a este novo programa de entregas da Sirtex, que é a FlexDose, nomeadamente num contexto de pandemia. Pode ser bastante útil fazer estes tratamentos em estadia única, ou seja, em média, enquanto que numa terapêutica normal o tempo decorrido entre a seleção do doente e a realização da terapêutica em si pode às vezes ser 4 a 6 semanas, no caso do King's College, onde trabalha a colega que apresentou este tratamento, e enquanto que com este programa de estadia única consegue-se encurtar o tempo entre a seleção do doente e a terapêutica para 2 semanas, e também sendo um tratamento mais cómodo para o doente, apesar de ser tudo realizado num dia que pode ser um bocado cansativo, acaba por simplificar bastante o processo. O doente faz a avaliação pré-terapêutica e a terapêutica com radioembolização no mesmo dia, tendo eventualmente, obviamente, neste caso no contexto da pandemia, ter uma visita prévia ao hospital para fazer o teste de Covid. Terminando então com as microsferas de vidro na sessão da Boston Scientific, foram apresentados logo de início os resultados deste estudo Legacy do professor Riad Salem. O objetivo deste estudo era avaliar o controle tumoral local e a duração da resposta após tratamento com microsferas de vidro em doentes com lesões solitárias de hepatocarcinoma. O que se verificou foi que houve uma sobrevida, uma taxa de sobrevida de 93% em doentes submetidos a transplante ou reseção após radioembolização com microsferas, esta sobrevida de 93% aos 3 anos.
Para além disso, verificou-se que 72,2% dos doentes tiveram uma resposta objetiva e destes doentes com resposta, 76% mantiveram a resposta até aos 6 meses. Ou seja, as conclusões deste estudo é que a radioembolização é uma técnica segura e eficaz nestes doentes com hepatocarcinomas solitários, de tamanho menor ou igual a 5 cm, e, eventualmente, este estudo apoia também o uso da radioembolização como segunda escolha, caso a radiofrequência ou a reseção não sejam possíveis. Ainda relembrar também o consenso já publicado em 2019 relativamente à evidência clínica e dosimétrica para a radioembolização com microesferas de Yttrium 90. Aqui, já neste consenso, já se faz a divisão dosimétrica entre doentes, entre terapêuticas com intuito curativo ou intuito paliativo. E também na própria dosimetria já são fornecidos valores para cálculos feitos em dosimetria com compartimento único e para cálculos feitos com dosimetria multicompartimental. Para terminar, apresento também as conclusões de um estudo recentemente publicado, Dosisphere 1, do professor Garra, em que foi estudado o impacto da dosimetria personalizada em doentes com hepatocarcinoma. E temos então uma evidência nível 1 que a dosimetria baseada na avaliação pré-terapêutica com macroagregados tem um alto valor preditivo tanto da resposta como da sobrevida em doentes com hepatocarcinoma de grande volume, desde que, obviamente, esta dosimetria, estes cálculos sejam realizados de modo rigoroso. Por outro lado, esta dosimetria personalizada, segundo o modelo multicompartimental, se realizada com doses alvo tumoral acima de 200 graus e idealmente até acima de 250 a 300 graus, aumenta marcadamente a taxa de resposta e a sobrevida nestes doentes com hepatocarcinoma de grande volume. Muito obrigado. O meu contacto de e-mail está aqui em rodapé. Qualquer dúvida, qualquer questão, disponham sempre. Obrigado.